Olá, aqui é o professor Roberto Santos da Odin Treinamentos. Na nossa aula de hoje, dentro do assunto técnica de análise de riscos, vamos aprender a identificar os perigos. Só que antes, vamos ver a definição básica de perigo, né? O perigo se refere a uma situação que pode ocasionar um acidente, um risco. Então, às vezes a gente usa o perigo como um sinônimo de risco e é errado essa utilização. O perigo ele se refere à fonte, né, geradora do possível acidente. O risco, né, ele se refere à probabilidade do perigo se manifestar. Então, né, por exemplo, o perigo vem a ser um leão que está preso numa gaiola, numa jaula, né, e o risco vem a ser a probabilidade desse leão conseguir escapar da jaula e te atacar. Então a diferença acaba sendo um pouco sutil, tá? Mas existe essa diferença entre risco e perigo. Perigo refere-se à fonte do risco e o risco se refere à probabilidade do perigo se manifestar. Tudo bem? Bom, dentre as técnicas de identificação de perigos, utilizaremos duas. Uma chamada de técnica de incidentes críticos, ou Incident Recall, e a técnica do o que ocorreria se, ou What If. Técnicas de incidentes críticos é uma análise operacional qualitativa, feita na fase operacional dos sistemas, leva em conta o fator humano, identifica erros e condições inseguras, a amostra de observadores participantes, identificar perigos sem utilização de técnicas sofisticadas, quando há restrição de tempo, observadores participantes são selecionados dentre os principais departamentos da empresa, presença de um entrevistador que interroga os participantes a recordar e descrever incidentes ocorridos ou mesmo atos e condições inseguras, a classificação em categorias de riscos e a aplicação é periódica. Técnica o que ocorreria se é uma técnica de análise geral qualitativa, detecção exaustiva de riscos, fase do processo, projeto ou pré-operacional, testar possíveis omissões em projetos, procedimentos e normas, aferir comportamentos e capacitação pessoal, reuniões de questionamento entre duas equipes, procedimentos, instalações e processos da situação analisada, equipe conhecedora e familiarizada com o sistema a ser analisado, série de quesitos formulados com antecedência, né, utilizando guia para discussão, e princípios da dinâmica de grupo com aplicações periódicas. E os resultados gerados com essa técnica, o que ocorreria se? Teremos então a revisão de um largo espectro de riscos, geração de possíveis soluções, consenso entre as áreas de atuação quanto às formas mais seguras de operação da planta. O relatório gerado serve como fonte de treinamento e base para revisões futuras. E os passos básicos para se desenvolver muito bem essa técnica: a formação de um comitê de revisão, planejamento prévio, reunião organizacional, reunião de revisão de processo, reunião de formulação de questões, reunião de respostas às questões, relatório de revisão de riscos. Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa aula de hoje. Sintam-se à vontade para fazer suas dúvidas e questionamentos no fórum específico de dúvidas desse capítulo. Um abraço e até mais.